ter... Qual a frequência? Geralmente ali a gente tá pensando em 15 dias, já fiz 3, né? Sempre assim, erros. Erros na inspeção, como não cometer, erros na marcação, como não cometer, erros na análise crítica do plano, como não cometer, erros no patolamento, como não cometer, então já tem um próximo engatilhado. Show de bola, show de bola. E ali a gente faz uma entrega bem densa de 1h, 1h20. Boa? Testou todo mundo? Tá. E, enfim, é isso. É entregar isso daí, trazer os caras pro treinamento mais cheio. Valendo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Sar Podcast, o seu podcast do mundo industrial. E hoje vocês perceberam que eu não tô trajado, né, de Pode Sar, porque hoje o episódio, né, ele é especial, mas é um episódio que a gente tá aqui mais para bater um papo e falar sobre içamento de cargas. Ao meu lado, o Eudes Pereira. Eudes, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à bancada do Pode Sar. O Eudes vai ser o meu co-host aqui hoje, porque o Eudes Martins. Porque hoje a bancada ela tá recheada de craques, de excelentes jogadores aqui, se eu posso falar, né? A gente tá entrando em ritmo de Copa. Excelentes, brilhantes jogadores aqui da área de içamento de cargas, né? Na minha frente, o Wilson, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao Pode Sar. Estava aqui na região, né? Já está se sentindo quase paraense. Já esteve lá. Já esteve lá na casa de meus pais, né? Comendo um churrasquinho, carne de sol, um suco de bacuri. Muito bom. E Johnny Foster. Cara, a primeira vez é uma honra estar recebendo você, a Akito Crosby, a Gunebo, aqui nessa bancada, que essa bancada aqui é pra gente falar sobre içamento de carga e nada melhor do que receber você junto com o time de marcas de peso que você vem trazendo junto consigo, né? Então, começar pelo nosso amigo Johnny, que ainda não tinha se apresentado aqui na bancada do Pode Sar. Johnny, por favor, se apresente aí pro nossa galera. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. O Eudes, conheci hoje, profissional também faz acontecer na segurança. E claro que nosso parceiro de toda hora, engenheiro Wilson. Eu costumo brincar que tudo que o Wilson faz dá certo. Dá certo. O sobrenome dele é de Jesus, né? Jesus, então, não. Quem tem Jesus no nome, tudo dá certo. Né? Curtinho, né? Então, obrigado pra gente, é uma satisfação estar aqui no Pará, um estado, eu sou mineiro, mas tenho o Pará no coração por laços familiares. A satisfação está aqui e principalmente com toda a sua audiência. E aproveitando, queria que você apresentasse um pouquinho do time de marcas que você vem trazendo aí para o Pará, né? Representando. Bom, eu acho que nós vamos ter que ficar a noite toda aqui, tá, Ricardo? Atualmente, o nosso grupo, somos do grupo Columbus McKinnon, é um grupo americano, como nós também aqui do Crosby passamos por uma aquisição recente. São mais de só Columbus McKinnon, 19 marcas, mas as outras marcas, hoje nós estamos quase 40 marcas, todas elas relacionadas à movimentação de cargas e içamento. Mas as mais, assim, digamos, reconhecidas no mercado brasileiro, a parte de acessórios, Crosby, manilhas, patestas, Gunebo, que eu estou aqui com a camisa Gunebo, porque faz parte de qualquer içamento, uma linha de corrente, um anel de carga, e não podia deixar de falar das talhas da Akito também. Então, essas são as mais relevantes aqui no mercado brasileiro. É a forma que nós entregamos segurança. Eu costumo brincar porque nós não fazemos produtos. Nós entregamos segurança através das nossas tecnologias e da capacitação, quando você tem principalmente pessoas que são referência, como para o Lift Engenharia. Pois é, e a gente já há alguns meses, né, até anos, eu posso falar aqui que eu admiro vocês dois, que eu vejo a parceria entre a Will Lift e a Akito Crosby, né, a Gunebo, e trabalhando tanto essa parte de vender um acessório de qualidade, de trabalhar um produto de excelência e entregar uma capacitação em cima desse produto. Então, você querendo ou não, a capacitação que o Wilson vem trazer é uma capacitação de excelência, porque ela já vem atrelado aí, né, a parceria. O Wilson teve aí fora do Brasil, né, conhecendo várias fábricas, conhecendo fornecedores. E Wilson,
você falar um pouquinho sobre a sua vinda aqui ao Pará, os motivos, o que trouxe você, que bons ventos trouxe aqui no nosso Pará. Obrigado, Ricardo. Obrigado, eu te prazer te conhecer pessoalmente. Então, essa área de rigging, né, cara, é uma área crítica, né, que merece todo tipo de atenção para que a gente não mude vida, né, igual as empresas falam, mude vida, não zere a vida das pessoas. E aí o Lift vem trazendo isso aí, uma pegada muito forte aí, uma questão da ponta, né. Claro que a gente trabalha a questão de planejamento, tudo, mas a gente vê que tem um gap bem grande na ponta, lá na execução. E aí você aliar, né, com parceiros que tragam qualidade no produto, né, e que esse produto que as pessoas vão utilizar sejam produtos que cumpram requisitos normativos e que sejam produtos que tragam segurança na ponta, claro que é uma vantagem muito grande em termos de segurança, né? Então tá junto com o Johnny, né, que é essa figura que trabalha bem nessa parte de segurança do trabalhador aí, e com a marca Akito Crosby, tem sido um prazer aí a gente trabalhar junto. Estive nos Estados Unidos realmente, em 2025, e a gente conheceu as fábricas em várias partes do país lá, e a gente pôde conhecer bastante a questão do processo de fabricação, ali a rastreabilidade. É muito importante isso. A gente vê de onde vem a matéria-prima, o aço, né, como é que ele se transforma, né, na matriz, por exemplo, uma manilha, a rastreabilidade, passando por um processo de tratamento térmico, até pintura, e você vê o produto chegando aqui no Brasil. Então, assim, você conhece a origem, né, do início ao fim, a qualidade. Não tem como você não se aliar a produtos dessa natureza, né, que tragam resultados efetivos de segurança. Então, a Lift, ela se concilia com esse tipo de situação, de parceria, assim, né, que traga segurança. O foco nosso é transformar o conhecimento da ponta ou de qualquer situação de planejamento ali no rig, entregando transformação de segurança. Esse é o nosso principal objetivo. E aqui o Eudes, né, que ele já vem aqui, já é sócio aqui junto com a Grupo Cordeiro, né, do Podsar, e já é, como você falou, né, é a ponta do serviço, porque ele utiliza produtos, né, de acessórios de içamento, né, o Grupo Cordeiro, e também é rigger planejador, é engenheiro mecânico, é um cara que vive, estava contando aqui um pouquinho da história, né, para vocês, que vive o içamento de carga na raiz, né? Na raiz, né? Produtos de boa qualidade, viu? Pode-se falar que é referência, né? Tenho certeza. Seguindo literalmente toda a norma ao pé da letra, né? E a Wilfon, cara, eu tava até dizendo que assim que eu cheguei, prazer imenso, né? Conhecer o cara pessoalmente, que é uma das referências em relação à movimentação de carga, né? Boa parte a Cordeiro mesmo já participou com o treinamento, né? E assim, é muito importante. Não adianta você ter a melhor ferramenta na mão se você não souber usar, né? Se você não tiver pessoas qualificadas, né, a saber usar o que você está dando, é em vão. Não adianta você trazer a melhor manilha, a melhor cinta, que quem vai usar na ponta não vai saber usar e vai acabar prejudicando, causando um acidente, né? Que a melhor qualidade, se não for bem aplicada, ela vai falhar, né? E aqui hoje, eu queria trazer para vocês, né, quando eu falei com o Wilson sobre a ideia de trazer esse bate-papo, era falar sobre os pequenos erros ou grandes erros, né? Porque acidentes com içamento de carga, eles nunca são de pequenas proporções, eles sempre são de grandes proporções. E a gente viu aí 2026 começando com muitos acidentes, seja por erros de execução, seja por acessórios, amarração mal montadas ou acessórios de baixa qualidade. Então, a ideia, né, como eu vi o Wilson até semanas atrás, ter um painel sobre erros comuns, né, na execução do içamento de carga, e a ideia é trazer aqui com vocês isso para a gente levar para o pessoal que nos assiste, né? E então, Johnny, hoje, com relação às manilhas, né, da Akito Crosby, hoje qual que é a dificuldade que o teu cliente ele sente, não só na hora de aplicar, que eu acredito que a Akito Crosby ela vem também, apesar de ser uma vendedora, de uma fabricante, ela instrui, né, ela também traz um pouco de conhecimento para o seu cliente,
de como utilizar e bem utilizar. E eu queria entender hoje qual que é a principal missão assim, nessa parte de trazer junto, até o Wilson mesmo, essa forma de bem utilizar o produto para evitar acidentes, né? Então, Ricardo, eu quero voltar antes um pouco, porque segurança, eu entendo que é um binômio. Sim. Acessórios e tareas normatizados, mais capacitação. Quando esse binômio falta algo nele, você não consegue chegar na igualdade que é a segurança. Como você bem falou, não adianta ter o melhor produto se ele não for utilizado da melhor forma. E nosso grupo existe há mais de 250 anos, uma atuação global, e nesse tempo todo, o que o grupo traz no DNA é que a contribuição que ele pode dar para a sociedade, para entregar mais segurança no licenciamento de cargas, passa por compartilhar conhecimento. Seja compartilhar conhecimento na metodologia de fabricação, homologação de fornecedores que produzem o aço, por exemplo, o Wilson esteve ano passado em nossas fábricas nos Estados Unidos, conheceu os nossos processos, tudo muito de porta aberta. Inclusive, já quero deixar o convite para vocês aqui no Pode Sar. Na próxima turma do ano que vem, vocês estão convidados a fazer parte dessa delegação de clientes VIP para conhecer as nossas instalações nos Estados Unidos. Meu passaporte já está... Eu já tá pronto, né? Na verdade, eu já dei entrada no passaporte, já. Estamos aí. Pronto. Bom, respondendo sua pergunta de forma bem objetiva. As nossas manilhas, por exemplo, né, são vários outros produtos, mas o que a gente encontra hoje no mercado brasileiro é uma triste realidade, Ricardo. De cada 10 manilhas vendidas no Brasil, pelo menos 8 não atendem a norma técnica de manilhas, a NBR 13545, que, por sinal, foi publicada a nova revisão dela agora em fevereiro desse ano. Bom, aí você vai me perguntar, Johnny, não atende de que aspecto? Não atende desde o aspecto básico, Ricardo. Por exemplo, as marcações obrigatórias que devem constar no corpo da manilha conforme a norma técnica exige, que é fabricante, grau do aço, rastreabilidade e capacidade, e no pino, fabricante mais o grau do aço, as 8 dos 80% do que é vendido no mercado não cumpre isso. Tá? E aí entra na parte da capacitação, que é o desconhecimento de quem vai utilizar essa manilha, seja o usuário, o amarrador e também a própria equipe que poderia auxiliar com a segurança do trabalho, eles desconhecem a norma técnica de manilha. Mas isso, de uma forma mais abrangente, desconhecem também as outras NBRs, que envolvem os outros acessórios. Moral da história, quem vai utilizar, se não conhece a regra do jogo, a norma técnica, ele tende a achar que tudo é igual, que todas as manilhas são iguais. Então ele tende a balizar pelo preço. Compra um produto mais barato, mas é um produto que não cumpre a norma técnica, e isso daí, quando potencializa essa soma de erros, desconhecer e não cumprir a norma técnica, potencializado se transforma num acidente. Essa é a triste realidade, que acredito que tem a ver com essa estatística triste que você falou, da quantidade de acidentes que tem acontecido. Qual que é a maior novidade? Não porque tem na norma, mas assim, que tu passa quando tu vem dar um treinamento presencial ou até mesmo online, o pessoal te reporta, qual que é aquele ensinamento que ou aquela dica que tu dá durante o treinamento que o pessoal acha que é uma novidade ou se surpreende porque não leu a norma? Tipo assim, eu vou citar um exemplo, que é aquela questão de o mito de você ir até o final da manilha e voltar um quarto. Um quarto de volta, né? Tem muita gente que se surpreende quando a gente fala que aquilo é proibido você retornar, entendeu? Inclusive numa investigação que eu participei de acidente, eu perguntei, né? A amarração não era feita pela gente, e eu perguntei quem fez a amarração. Cara, como foi que tu fez a amarração? Não, eu botei a manilha e apertei, depois dei um quarto de volta e deu certo. O que aconteceu? A manilha estourou, né? O pino foi que nem um projétil, né? Uhum. Aí eu, na hora, né? Pô, aqui tá o erro. Não existe um quarto de volta. Esse é um mito. Sim. E o que tu vê que a galera se surpreende mais quando tu fala? Isso aí a gente que se posiciona em rede social, né? Que produz conteúdo. A gente está sendo atacado, né? Pelos aqueles que têm cultura pobre de segurança e crença limitante de segurança. E eu tenho postado, quem me acompanha sabe que eu posto conteúdo todo dia. E aí a gente tem que se posicionar a respeito disso, porque assim, a gente não sai, a WeLift ela trabalha
cumprindo o requisito legal, primeiro, porque é mandatório, depois o requisito normativo, que é padronização, porque ninguém sentou à toa para discutir uma norma, né? Tem partes interessadas, fabricantes, empresas que consomem, a sociedade civil organizada, então com requisito e boas práticas. E o que a gente vê mais, assim, nos treinamentos, coisa muito básica, cara. Essa questão de um quarto de volta, ela é baseada numa norma técnica. A questão, por exemplo, essa aqui é básica, beabá. Você está fazendo içamento, por exemplo, com uma liga de cabo de aço, sem uma etiqueta de identificação que contenha pelo menos a carga máxima de trabalho. Como que você vai içar uma carga se você não conhece a capacidade do item? E aí eu vejo muita gente com a tabelinha padrão do cabo de aço, e o cabo de aço é um trem que tem classe de construção pra caramba, e a gente fala, pô, cara, isso aí é o básico, não faz isso, mano. Não sabe nem qual é o cabo. Às vezes não sabe nem qual é o cabo. Não sabe se é aba de fibra, se é aba de não aço. Sabe, não tem a plaqueta, né? Não tem marcado nada na presilha, então assim, são coisas nessa natureza que a gente traz pros caras da execução da ponta, entendeu? E lá como a gente falou, na execução na ponta, você que tá lá na execução, hoje, o que tu passa pros sinaleiros, pros supervisores que teve parada esses últimos dias no Salobo e você tava lá, né? Você esteve presente como quase um Salobão. Como quase um supervisor de rigging, né? O que foi que você sentiu que a galera às vezes pode pecar ou ali tem um risco de pecar pela falta maior? Eu vejo muito assim alguns erros em campo, mas em relação ao uso de um quarto de volta ou mesmo sentido contrário da manilha. Eu costumo bater muito nessa tecla de dizer o seguinte: uma manilha ela tem um sentido de trabalho. Ela não pode sofrer esforço de todo jeito. Ou você achar que depois que você fechou o pino, aquilo ali se torna um elo que todas as dimensões de trabalho ela vai suportar. Não é. Uma manilha tem um sentido de trabalho, uma manilha reta tem um sentido de trabalho, uma manilha curva ela tem um sentido de trabalho. Então, quando você obedece o sentido de trabalho da manilha, né, ela vai seguir o que é para ela ser feita. Sim. Sem a necessidade de você apertar, deixar ela folgada, né? Porque imagine aí, se você, eu vou dar um quarto de volta, deixar um pouco folgada, porque quando ela pegar a carga ela vai travar. Mas se ela travou é porque ela sofreu alguma deformação. O corpo sofreu alguma deformação. Se ela trabalhou no sentido correto e se obedeceu a carga que ela deve pegar, né, ela não vai deformada ao ponto de travar o pino, de você ter que bater com a marreta. Né? E assim, eu não falo isso só questão de manilha, falo questão de cinta, o descuido com cantos vivos, né? O descuido com cinta, aonde eu vou aplicar onde eu vou aplicar uma cinta, onde eu vou aplicar um cabo. Eu já vi situação do cara, situação recente, eu fui começar um trafo e o trafo, ele dizia no projeto dele que eu deveria estar com um cabo de aço de 1 polegada. Aí os caras, não, vamos botar uma manilha e uma cinta. E, mas a manilha, ela tem que ser manilhada. Ela tem que ter um olhal. Eu não posso simplesmente usar a manilha como se fosse para botar num gancho. Não existe. A manilha tem que entrar no ciclo fechado, né? E fiquei naquela tecla, ó, só isso se chegar o cabo. E o cabo de 1 polegada, que é o que o projeto pede. Aí, não, vamos botar uma cinta. Cara, se você botar uma cinta, vai enforcar a cinta, não vai ter um seio para acomodar a cinta. Ela vai danificar, vai rasgar. Então, assim, eu vejo muito em campo material muito bom, muitos materiais bons, até ruins também, já encontrei alguns materiais ruins, mas às vezes falta mesmo capacitação em campo. Para utilizar da forma certa. Hoje eu estive conversando hoje me ligou um gerente de segurança de uma empresa, que o que mais comum é, a gente tem treinado muitas empresas na inspeção de equipamento, inclusive pessoas da área de segurança, técnicos de segurança, gerenciadoras e pessoas também que executam. Times de manutenção, almoxarife, todas as partes envolvidas. E aí ele falou assim, cara, você não tem noção do que a gente pega de cinta, da forma de... Material de içamento no geral, manilha, linha de corrente, talha, do jeito que tá, fica muito fino. Então, pedindo pra gente poder fazer o quê? Ir lá fazer aquela capacitação, que é nada mais que transferir esse conceito do requisito normativo. E o objetivo dele é o quê? É criar mecanismo de multiplicação
dentro da companhia. Porque ele trouxe uma coisa bem interessante. Falou, pô, a gente vê muita organização que a turma da segurança está fazendo muito mais que a turma da operação. E aí eles estão acabando se transformando em agentes de intervenção, quando na verdade, o pessoal da segurança, na verdade, se você for olhar, é uma área de apoio que não deveria estar igual o capataz ali, vigiando. Olha, vem um cara da segurança. E evitar, né? Exatamente. E eu achei muito legal essa... Ó o fiscal. Exatamente. Eu achei muito legal essa atitude hoje desse cara falando assim, não, eu quero treinar o pessoal, pessoal de elétrica, de mecânica, manutenção, mocharia, ferramenteiro, engenheiro, porque esses caras eu preciso de cobrar, e para cobrar eles têm que estar capacitados. E para eles serem multiplicadores da força de trabalho. Eu achei bem interessante isso daí. Da hora. E, assim, eu estava até comentando antes que a gente está numa área mineradora e tudo depende muito, o Eudes até falou no início, que tudo depende muito do que a Vale vai determinar e cascateia para todas, né? Sim. E Referência, né? referência. É uma das empresas de referência, né? E aí, ano passado, não era cobrado, assim, não estava sendo cobrado com tanto afinco o curso de inspetor de acessórios de içamento, que esse ano já se tornou uma realidade aqui e está sendo cascateado, e todo mundo, todas as empresas, seja a própria Vale, seja as contratadas, estão buscando essa capacitação para o pessoal. E dentro do material que ela cobra também para ensinar não só a avaliar um acessório de içamento, mas também cobra a avaliar situações de içamento, né? Porque o inspetor, ele também tem que avaliar se aquele acessório está sendo direcionado para a operação correta, né? Que fica no almoxerifado. E uma dificuldade aqui, pessoal, que eu até conversando com o Eudes, disse que é muito difícil dentro dessa área de mineração, porque os campos são muito grandes, de você conseguir construir um inventário de acessórios de içamento e manter aquilo funcionando bem atualizado. E aí eu lembrei da solução que a WillLift trouxe, né, do aplicativo de inspeção, que eu acredito que também tem a possibilidade lá de você manter um inventário ativo, de você ver o histórico dos seus acessórios, né? Sim, sim. Hoje a demanda por tecnologia ela é latente, né? Nós estamos na era da inteligência artificial. Então tudo que você... A gente estava conversando sobre aquela solução de IA, né? Daquele dia. E o aplicativo ele é uma solução de tecnologia para quê? Para facilitar a vida do usuário. É mais seguro. Entra na questão da sustentabilidade também, porque você acaba não precisando mais usar papel, ou aumenta a velocidade, aumenta a segurança. E essa questão do registro e a questão de você ter dados confiáveis ali por meio de dashboard também. E essa questão do inventário, você hoje pode criar muita coisa com programação. Você pode inventariar todo o almoxerifado, inclusive a gente já tá para fazer um inventário de uma empresa grande, que é ir lá no almoxerifado, identificar os itens que chegaram, verificar se a inspeção de recebimento foi feita da forma adequada, que é a inspeção de conformidade. Sim. Nesse momento a gente tem a oportunidade de verificar se aquele item atendeu o requisito normativo, se possui certificado, que é muito comum a gente em obra fazer inspeção, que a gente não encontra o certificado. E aí por quê? Falhou lá na suprimentos, faltou lá na qualificação do fornecedor, faltou na inspeção do recebimento que a pessoa não pediu. E eu já vi no sistema, o cara imputado, e falei, me dá o certificado desse item aí. E não ter. Então é um ativo que você perde. Então a empresa perde em segurança e perde também na parte financeira. E a Kito e a Kito Crosby, Gunnagle e as empresas do grupo, né? Hoje, o que de solução envolvendo tecnologia aí que tem se estudado nesse campo, que a Kito Crosby ajudar, né, possa auxiliar a ponta, quem trabalha, né, lá diretamente com a execução? Ótima pergunta, Ricardo. Bom, primeiro nós temos um portal. Nesse portal, os nossos clientes, eles podem, para todos os acessórios, todos os equipamentos que nós vendemos, nós cumprimos a lei, que é enviar junto com o produto o certificado de fabricação. Boa. Mas nós sabemos que podem acontecer extravios e Sim. até o próprio cliente perder isso, não armazenar, não arquivar adequadamente. Bom, tecnologia, o que nós temos? Nós temos um portal onde é possível baixar, entrando com o código de rastreabilidade daquele equipamento ou com o número de série, baixar o certificado de fabricação. E isso é bem bacana, porque imagine que você está lá numa mineração, nós estamos aqui na mineração,
nos lugares mais longínquos possíveis, nos lugares, as atividades acontecendo nos dias feriados, fins de semana, e de repente vai haver uma auditoria, a própria empresa quer fazer uma autofiscalização, então é possível baixar dos nossos produtos. Então, além de cumprir a regra de enviar juntos certificados, nós disponibilizamos esse portal onde é possível baixar uma segunda via. E eu até parabenizar, porque para quem trabalha como planejadores de içamento de carga, planejadores rigging, a Crosby, ela disponibiliza 3D das manilhas, dos acessórios de içamento Crosby. Tem um site que chama 3 Partes, que a Crosby disponibiliza, é licenciado, bonitinho, tem as marcações da manilha. E para quem trabalha com a elaboração de plano de rigging, quer elaborar de forma 3D, lá no 3 Partes tem toda o inventário da Crosby de acessórios de içamento. E aí, Ricardo e o Wilson também, nós somos uma empresa muito transparente. São mais de 250 anos que nós estamos contribuindo para a segurança e içamento pelo mundo afora. E nessa nossa transparência com os nossos clientes, nós queremos que todos eles tenham acesso à melhor informação para que, quando eles escolherem alguma das nossas marcas, eles saibam que por trás tem todo um processo de rastreabilidade, de escolha de fornecedores e de mesmo de qualidade que se transforma em segurança para usar corretamente o nosso produto. Pegando um ponto também que envolve a nossa contribuição, é ajudar a disseminar as boas práticas de inspeção. Nós não somos uma empresa de capacitação, para isso tem uma ótima empresa que é o Lift, né, e outras também no mercado, mas a gente dá a nossa parcela de contribuição emparcerando com boas empresas, as referências do mercado, com riggers que são referências do mundo, levando para conhecer as nossas instalações dos Estados Unidos e também aqui com as grandes empresas, por exemplo a Vale, que é referência, a empresa que é impulsionadora da nossa economia, para que aquilo que é a regra dentro dela, os procedimentos, por exemplo, a Vale, o RAC 5, os PROs, possamos explicar de uma forma didática, educar, ajudar a capacitar essas equipes Vale e, por tabela, também as contratadas da Vale, para que a segurança ocorra da melhor forma no içamento. Show de bola, show de bola. Bacana. Falando com essa parte de propor, né, os treinamentos, propor as soluções, isso é muito importante agora para a nossa região. Que a gente está vendo aí, a gente falando até antes de iniciar a gravação, que na nossa região tem muitos projetos saindo e muitos projetos na iminência para sair, e eles exigem velocidade, eles exigem uma velocidade gigantesca, né? Para você não só contratar os profissionais, como você treinar os profissionais, quanto você ter os acessórios em campo, pronto e disponíveis para utilização. E é claro, isso a gente tem que fazer o bom uso da tecnologia, e até o Wilson pode falar um pouquinho melhor como que está o mercado para aprendizado, para ensino de içamento, né? Capacitação, as pessoas estão se capacitando mais, né? Se online, mais. Como que é essa procura, como é que está o mercado brasileiro para essa capacitação da área de içamento de carga que está... Graças a Deus a gente está num cenário totalmente diferente aí. Eu estou há 25 anos no içamento de cargas. Comecei lá em 2000 como o cara do chão de fábrica, amarrando carga. E eu costumo falar dentro do treinamento, quando eu comecei lá, eu não sabia que era um acessório de içamento, manilha, cinta, corrente, sabia o que era não. Negócio de forca, pino, dar 2 voltas, um quadro de voltas, não sabia nada. Quase fui prensado com 2 cargas ali, prensamento. E hoje eu aviso muito, 2 décadas e meia depois, do risco associado da movimentação de carga que tem acontecido aí, fatalidades com prensamentos, né? Teve vários eventos aí, como você falou, de tombamento de equipamento, falha de material de içamento por sobrecarga, por mau uso. Então, assim, eu tenho visto hoje um advento muito forte de profissionais querendo se qualificar. Eu nunca vi, assim, até em próprias redes sociais, muita gente se posicionando, escrevendo, que acho que é muito bom isso. Eu vou trazer um exemplo da norma da Petrobras, que não é o que a gente está vivendo aqui na mineração, mas a N2869, que é uma norma que está sacudindo refinarias, mercado ligados à área da Petrobras, que isso é interessantíssimo, jogar a régua lá para cima. Estão fazendo que todo mundo dessa cadeia
se qualifique. Quando a gente pega a mineração com requisitos de análise críticas, como a Vale, que é, como o Johnny falou, uma empresa que tem impulsionado bastante segurança também, muita gente, cadeia de fornecedores se qualificando. Profissionais de segurança, nunca tinha visto tantos engenheiros e técnicos de segurança se qualificando, parabéns, é isso mesmo é o caminho, porque se você quer da área de segurança, não tiver capacitado, você não consegue avaliar, criticar e fazer uma análise crítica de um projeto de orçamento, você não consegue contribuir e ajudar o pessoal do planejamento, da execução. Então, um movimento bem forte de gente procurando, de todas as áreas, principalmente a área de apoio. Pessoal de mecânica, pessoal de montagem, pessoal de desmobilização e esse time de segurança. Então, tá todo mundo de parabéns aí por ter buscado. Tá, aumentou bastante a demanda em relação à capacitação. E quais as maiores dificuldades da galera, assim, que a gente sabe? Nós, como engenheiros, eu, particularmente, nunca sou formado mais recente, mas eu, durante a minha graduação, não ouvi falar sobre a área de rigging, de içamento de cargas diretamente. E essa galera que está vindo aí se capacitar contigo, dos engenheiros mesmo, que principalmente os mecânicos, qual a maior dificuldade que a galera tem relatado? Antes isso aqui era que é muito novo para essa galera. O Wilton pode até... Diga assim, vamos ver se o Wilton vai falar, vai concordar com... Eu vou fazer uma pergunta. Olha um avatar aí, ó. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vejo assim, eu acho muito bacana as pessoas, eu acho que realmente a movimentação de carga é uma área crítica, que muitas vezes não vê, acha que toda manilha é manilha, cinta é cinta, cabo é cabo e tudo é igual. Não, mas não é. Que todo guindaste é igual e não é, tem as suas capacidades, tem as suas particularidades, né? E eu acho muito bacana essa questão da capacitação e é muito importante a gente ter pessoas qualificadas na área e entendendo os riscos da área e exigindo que sejam cumpridos. A Petrobras e a Vale, eu tinha comentado antes no bate-papo aqui com a gente, eu tenho para mim que a Vale e a Petrobras são referências. Muitas empresas, né, no Brasil seguem as normas da Vale e copiam os procedimentos. Literalmente copiam, né? Você viu o procedimento com termo, documento de referência RAC 5 e 2869 e a M1965. Aí o cara diz, pô, a gente não segue a BNT, e o que o CREA diz? E uma pergunta que o Ricardo quer mencionar é o que a gente vê da engenharia, porque um assunto até polêmico, né? Sim. Eu vejo muita gente às vezes usando o termo engenheiro ringer, né? Eu sou engenheiro ringer, né? Mas o CREA não tem uma RT específica para a área de movimentação de carga. O que ela fala é procura algo mais próximo, né? Mais parecido, que hoje tem, né? Aqui no Pará já tem. Você mencionar o guindaste, mas não tem algo dizendo planos de movimentação ou plano de ringue, né? Você tem que descrever, né? E não limitou quem é que vai ser o engenheiro ringue, o que precisa para essa qualificação, porque hoje eu vejo que referência, né, posso dizer, mas o planejador de ringue, homem de campo, né, supervisor, homem de campo, amarrador, inspetor, mas não tem uma qualificação de pós uma pós-engenharia de içamento. E tem muito conteúdo para abordar. Existe muita literatura para você estudar, né? Eu digo isso que eu sou meio curioso, né? Já estou posso dizer, uns 6 anos na área de movimentação de carga com guindaste, né? E eu sou curioso nessa área. Eu sei que tem muita coisa e teria material para a gente aprofundar, né? Sim. Então, esses termos aí, foi legal a sua pergunta, porque assim, a gente definindo, né? A gente pode pegar norma regulamentadora ou norma técnica para explicar isso daí do universo de rigging. Por exemplo, quando a gente fala de plano de rigging, que é meio americanizado isso daí, trazendo para o universo do Brasil, é um plano de movimentação de carga, que na norma NR 18, antes da versão de 2023, falava de plano de carga, que o pessoal fazia muito para grua, guindaste de torre. E depois aí entraram os guindastes móveis, né? E agora chama-se de plano ali de movimentação de carga e diz que para toda e qualquer carga deve haver um plano e que esse plano deve ser feito, elaborado por quem? Por um profissional legalmente habilitado, um PLH. E não diz quem é esse profissional legalmente habilitado, que eu acho que está de acordo, porque você não tem que entrar nessa vereda, porque o profissional legalmente habilitado é de acordo com a atribuição da função. Então, quem tem atribuição na função dentro do conselho de classe, ele está apto para fazer a assinatura, chancelar, coletar RT ali. Mas o que a realidade hoje é o quê? A WILIFT tem equipes de projetistas de movimentação de carga, aí eu já chamo a NBR 17089,
que é uma norma que foi escrita, inclusive nós fizemos parte do comitê que elaborou essa norma, fomos membros, e aí ela normatizou esse profissional, que pode ser um técnico, isso é normativo, preferencialmente técnico, que elabore, mas a responsabilidade de engenheiro. Então, hoje na nossa empresa nós temos técnicos que elaboram e engenheiros mecânicos que coletam a RT e se responsabilizam tecnicamente pelo projeto. Assim como o supervisor de movimentação de cargas, que é considerado supervisor de rig conhecido, e o sinaleiro amarrador, que muita gente faz confusão de rig, sinaleiro, homem de área e tal, mas os termos hoje no Brasil, pela norma NBR 17089, para ficar claro até para nossa audiência aqui... Por favor, anotem. Anotem. Sinaleiro amarrador, que está em consonância com a NR 18, certo. Supervisor de movimentação de carga, que é aquele que tem a atribuição de quê? De interpretar e executar o plano, ele não elabora. O supervisor de rig, supervisor de rig, que todo mundo conhece. E o projetista de movimentação de carga, que nós conhecemos como rigger projetista de sapento. Que na maioria das vezes o cara não está projetando nada, ele só está interpretando a tabela do guindaste, a tabela da manilha, interpretando qual é a resistência do solo que entregam. Planejamento, mas utilizando literaturas conhecidas, e na verdade você não está projetando, você está só usando um bloco, não estou diminuindo, mas tem essa questão. Até levantar aqui hoje pela manhã, eu tive em visita aqui no pátio ferroviário, né, da Vale, para poder verificar uma área para fazer uma movimentação, né? E aí é uma área bem apertada, com um solo bem ruim, um solo já de aterro, e a gente foi nessa parte que você até comentou aí sobre, não está planejando, só está pegando a literatura já conhecida, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Em alguns casos, né? Funciona assim, não planejando. Mas aí no caso, agora está transcrevendo, mas no caso tem um responsável por trás, né? Ou seja, tem alguém que vai lá, que no caso o engenheiro que tem conselho de classe, que é o que a norma fala, que tem a conselho de classe. Porque é um projeto de engenharia, né? Vamos lembrar disso. O plano de rig é um projeto de engenharia, não é o desenho do pica-pau. É só dizer a importância. Tem importância o plano, né? Extremamente importante. Extremamente importante. É requisito legal, isso a gente não está discutindo. É um planejamento e alguém chancela por ser um projeto de engenharia. O que eu às vezes acho é que deveria realmente a gente ter algo que trouxesse essa qualificação, esse título no CREA, né? Porque o CREA, quando você faz qualquer qualificação de projeto, você pode colocar na sua carteira, né? E eu creio que, se o CREA estiver vendo aí, por favor... Dona Adriana Falconelli, por favor, você já esteve aqui na bancada. É algo importante. É sócia aqui do Pode Sar, viu? Leva pro Confesse daí. Eu acho algo que seria importante. Até porque, eu vejo, eu já participei de muitas atividades, a Cordeiro tem um diferencial. Os planos elaborados pela Cordeiro são elaborados por engenheiro e conferidos por engenheiro. A gente tem hoje a gente tem uma engenharia. Hoje a gente tem um planejador. Eu tô treinando um filho do Ricardo, eu tô treinando o filho dele, tá lá comigo. Mas assim, todo plano que é elaborado pela Cordeiro tem um engenheiro olhando aquele plano, ou elaborando aquele plano e vendo todos os detalhes, né? Mas muitas vezes eu vejo alguns planos, não estou criticando ninguém, por favor. Pelo amor de Deus, não vão jogar pedra em mim não. Mas eu vejo muitos planos, às vezes, que é só um Ctrl-C, um Ctrl-V e que não foi checado. Não teve um duplo cheque de um engenheiro por trás para olhar. Que eu acho muito importante. Eu vejo que o cenário muda. Nem todo içamento é igual. Nem todo içamento é igual. Às vezes o içamento que você fez num canto X no ano passado, talvez o terreno mudou, talvez teve mudança no clima, teve variáveis que impulsionam, que às vezes você pode vir com o mesmo equipamento, o mesmo material, que não vai dar certo. O solo vai ceder, o material vai romper, entendeu? Então, assim, eu vejo muita importância do engenheiro validar. E às vezes eu não vejo. Até pegando o gancho no que ele falou, essa visita foi justamente para verificar o terreno e preparar, e daquele terreno a gente já saiu com várias soluções, possibilidades, né? E a plano de ação para... Aí, Ricardo, tem uma série de contribuintes, fatores que influenciam nisso, e infelizmente lá na frente, quando se afunila, quando se alinha, causa um acidente. Não é novidade nenhuma fazer a questão do plano de içamento, porque isso é item normativo de NR11, por exemplo. Tá? Os bons procedimentos das grandes empresas também.
Mas há aqueles erros básicos que não poderiam ser cometidos. Por exemplo, é criado um plano básico de orçamento, ou plano de reading, e na hora que vai executar esse plano de reading, quem vai ler o plano de reading não sabe ler e escolhe de uma forma errada o acessório. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das manilhas, ou quase todas elas, são importadas, como eu disse. Então, tem países que importam a manilha que utiliza o sistema métrico, internacional métrico, com a tonelada, né? Uma tonelada igual curta, uma tonelada igual a 1.000 quilos, e muitos países que utilizam uma tonelada, onde uma tonelada, por T maiúsculo, não é 1.000 quilos, são aproximadamente 908. E quem vai interpretar esse plano de reading não sabe essa diferença das letras, das toneladas, acha que é tudo igual, T minúsculo e T maiúsculo. Esse é um erro muito comum. Agora, eu vejo que pode estar parecendo, para quem nos ouve, que a gente está pintando um cenário péssimo, que realmente sim, mas eu vejo a médio e curto prazo, otimista que eu sou, bons momentos a vir, um divisor de águas. Com essa nova revisão, com a revisão da NR11, esperamos que já em 2027 ela seja publicada, nós teremos um divisor para que será tratado de uma forma especial pelo grupo tripartite, representante dos trabalhadores, representante dos empregadores e mais o governo através dos auditores fiscais, que isso vai ser tratado de uma forma muito importante, com mais atenção, com mais exigência. Isso é o lado otimista do copo quase cheio. Não. E o que o Wilson estava falando, a procura tem sido muito grande pela qualificação. Né? Tem muita gente conhecendo a área de orçamento de carga. Por exemplo, eu conheci logo que eu saí da universidade, porque lá o meu gestor da época, ele falou, olha, vamos fazer aqui um curso de rigor planejador para vocês elaborarem aqui os planos de RI, porque eu trabalhava numa empresa que fazia manutenção em implementos de mineração, báscula, caçamba, etc. E são implementos muito pesados, chegando aí pesados 60 toneladas fácil, né? E a gente precisava desse profissional para elaborar os planos, para retirar ou tombar, ou, né, movimentar os equipamentos, né, os implementos, para poder facilitar. Então, hoje vocês, sabendo que estão dentro dessas comissões e sabendo dessas mudanças, é essencial pessoas do calibre de vocês dois aqui na nossa frente, né? Importante também, Ricardo, a gente deixar aqui uma mensagem que eu sempre falo nas interações com o público, que o conhecimento, vê uma era da informação, do conhecimento aí. E tem muita informação, conhecimento gratuito disponível. Por exemplo, LinkedIn. Quando eu pergunto quem é que usa LinkedIn numa interação com o público, poucos utilizam. Tem muito conhecimento. A Fera aqui do lado aqui publica diariamente conteúdo gratuito no LinkedIn. Poxa, é só você seguir pessoas profissionais que são referência, por exemplo, o Wilson, o Lift e outros também, que você tem conhecimento gratuito lá. Nós entregamos também, tá, Ricardo, Wilson, uma forma que a nossa contribuição quando eu me formei na engenharia e também no curso técnico, eu nunca tive uma presença, uma visita técnica de uma empresa alinhada com a tecnologia do curso que eu fazia, ministrando uma palestra. Já pela Quito Crosby, sempre quando estamos em um local onde existe uma escola do Senai, um Instituto Federal aqui de Paropebas, eu já fiz palestra à noite aqui, gratuita para os alunos, para o Senai, o IF de Conceição do Araguaia. Então, onde nós vamos, que existe uma engenharia, um curso superior ou um curso técnico, de cursos relacionados à movimentação de carga, nós contribuímos fazendo uma palestra gratuita à noite para aqueles alunos, para os professores, deixando uma mensagem de segurança. E quem é aluno hoje, amanhã ele vai ser um profissional. Exato. Ele vai chegar com um pouco de conhecimento, já saber o que é NR11, o que é uma manilha, que existe uma norma técnica. Claro, ele vai passar por uma capacitação, ele vai ter que ser treinado, mas ele não chega cru, ele não chega vazio, ele já chega com um pouco de conhecimento. Já deixar aqui um convite, né, que eu me formei aqui próximo, na cidade de Marabá, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Em novembro nós temos a Semana Acadêmica. Caso vocês tenham a agenda e estiverem aqui pelo Pará, vou mandar uma mensagem para você, viu, meu professor doutor Elisandro, que é o Elisandro Andrade, que ele é diretor lá do nosso instituto, e ele ajuda aí a galera a organizar a semana acadêmica e, é claro, levar um pouco de conhecimento sobre orçamento de cargas para o
pessoal lá da engenharia mecânica aqui, né, paraense. E pra gente ir encerrando, pra gente finalizar, antes de finalizar, gostaria que, Johnny, por favor, passa aí o contato, como comprar produtos Kit Crosby, como chegar até você para ter uma palestra sobre NR11 ou sobre acessório de içamento. Como fazer? Já tô com o meu cartão, viu? Cortando aqui, eu já tô com o meu cartão. Já vai lá pro suprimento da Cordeiro. Show de bola, show de bola. Obrigado. Bom, posso deixar meu WhatsApp? Fica à vontade. O WhatsApp que eu trabalho, corporativo, é o 31, que eu moro em Minas, 994 860146. Repetindo, 31 994 860146. Me chama no WhatsApp ou me chama no LinkedIn que eu passo todos esses contatos. E por último, Ricardo e Weldes. Também a gente contribui também com artigos técnicos na revista que é referência no Brasil para profissionais de movimentação de carga, que é a revista Crane Brasil. Mês que vem já sai um outro artigo que eu vou escrever. Mês passado eu escrevi, ano passado, escrevi a cultura da segurança na mineração e na siderurgia. Então aqui para o Pará se aplica Marabá nas siderúrgicas, se aplica todo o estado do Pará, Minas Gerais. Vale a pena, são conhecimentos gratuitos que estão disponíveis acessando o meu conteúdo no LinkedIn ou me enviando no WhatsApp, que a gente envia gratuitamente esse conhecimento. Muito bom, muito bom. E o Wilson, por favor, deixar suas redes sociais, já são figurinhas carimbadas aqui. Vamos lá. Teve uma pergunta que você fez que eu não respondi, a respeito do engenheiro mecânico, a questão sim, o que, do, que a galera... do que a galera vê, não respondi, agora que eu fiquei ligado. Ficou bom eu tava na dúvida. Eu voltei. Eu lembro assim, a gente tem treinado muitos engenheiros, eu lembro de uma turma de profissionais que eram assim, de 17 pessoas na turma, 15 eram engenheiros mecânicos. E assim, cara, eu acho que foi esse dia eu saí assim, caramba, agora eu pude ter certeza, porque eu nessa jornada devo ter treinado umas 7 mil pessoas, mais de 5 mil horas de treinamento, e muitos deles são engenheiros. E aí eu achei assim, que eu tinha convicção que o engenheiro ele domina a matemática, a física, o conceito todo ali, mas o rigging, como você mesmo falou, como ele não está inserido na grade da engenharia tradicional, né, ele não consegue, ele não sabia aquela dimensão. A surpresa que eu tenho, assim, ele fala, cara, eu não sabia que era tudo isso, porque eu sempre falo da dinâmica, né, do ambiente, da carga, da lingada, do equipamento mecânico de elevação. Então, quando você começa a entrar nesse esquema de força no solo, a influência de vento, aí você entra naquelas metodologias, você cara, eu não sabia que tinha todo esse passo a passo do fluxo para gerar um planejamento. Então, eles saem com muita surpresa desse treinamento. Descobrir tudo isso. E dizer assim, poxa, eu precisava de ter feito isso daqui para eu poder entender e chancelar, porque o cara é um coordenador de manutenção. Às vezes ele é um engenheiro, mas ele não assina, mas ele está demandando aquela atividade. E hoje eu estava no treinamento, o cara falou, cara, tem muito preposto de projeto assinando o plano de rigging, porque só é legalmente habilitado. Só que ele não é proficiente. Muito cuidado com isso. Você que é legalmente habilitado e que está assinando o plano de rigging, é um plano de engenharia. Tem muita complexidade por trás, que não está só no cálculozinho de momento de carga, de resistência materiais que você fez, não. Tem muitos fenômenos que a gente que vive 25 anos, você que está na operação 6 anos de locadora, sabe que tem muito risco, que não está escrito em livro, é quem viveu. E aí a grande surpresa dessas capacitações, que eu vejo na cabeça do cara ali, no olho dele, é o resultado, trazendo o conceito da engenharia com a vivência real do campo, o que acontece de fato e que pode trazer ali grandes prejuízos de acidente na operação. Isso é mais importante. Aqui dessa mesa, se juntar, a gente escreve um livrinho do içamento. Isso aí. Eu acho que sai. Tá certo. Você capacita, né, eu? Você é engenheiro mecânico, você capacita, né? Com certeza. Antes de finalizar, eu quero deixar a mensagem, agradecer ao Estado do Pará, esse povo maravilhoso, essa cultura rica do norte, que sempre me recebeu muito bem. Tá chegando outubro aí. Estamos à disposição, me contar pelo LinkedIn ou pelo número do WhatsApp que eu passei. E quero deixar uma dica aqui no Pará tem muito conhecimento, tem muita fera, tá? Então, assim, tem muito cara bom. O meu parceiro, a mensagem aqui para quem é da segurança, o Bruno Rodrigues, da Vale, profissional altamente competente, a engenheira Lidiane Cruz também. Fera, já fez Descobri, vou contar um caso para vocês que conhecem a Lidiane. A Lidiane, ela também é mineira. Sim. E aí, ano passado, veio
parente, né, da Lidiane, nosso aí, veio visitar meus pais, que também é parente do meu pai. Veio visitar. E aí eles não sabiam, não se conheciam. Eu estava trabalhando com a Lidiane naquele momento, né? Estava do lado da Worley, ela do lado da Vale. Eu como gerenciadora, né? E aí esse parente nosso falou assim, não, vamos nos encontrar lá no shopping de Paropebas. Chegando lá, estávamos, né, a minha família, meus pais, junto com essa... Aí ela olhou, ué, você é meu primo? Eu falei, somos. Pelo que parece, né? Não, eu dei uma carona pra um camarada que eu achava que era irmão dele. O Elton. Eu pensei que era irmão dele. Então aqui essa cultura do Pará que você falou é de proximidade mesmo. Sim. O Wilson já sentiu, ele já tá quase vindo, se mudando aqui pra Paropebas. Já vai tomar um açaí, já tá garantido. Então, ó, a Lidiane, toda vez que eu encontro ela, uma satisfação saber que tem profissionais engajados pela segurança, o Bruno Rodrigues, o Bonietes, lá no S11D, profissional também excelente, fera, o Arisson de Marabá, sim, também. Leonardo de Sossego. Então assim, gente, Marcelo Sacramento no Salombo. Dá pra ter aqui uma série de não vai ser nem podcast, dá pra fazer uma trilogia de profissionais que trabalham a favor da segurança no içamento de cargas. Parabéns ao Podissá e já estão convidados para visitar nossa fábrica nos Estados Unidos, participar desse treinamento VIP, que envolve grandes empresas e profissionais de destaque. E vocês, como o Wilson foi ano passado, esse ano levamos uma turma também de profissionais de referência. Esperamos ter vocês nas próximas turmas. Muito, muito obrigado. Eu agradeço, viu? Tá pronto? Preparado e querendo, né, Wilson? Vai. Eu quero falar minhas redes sociais. Falou, Wilson. E antes de falar nossas redes sociais, sei que muita gente tem curtido aí, cada vez mais gente se aproximando. Eu queria também, na verdade, parabenizar, porque assim, eu fui muito bem recebido aqui na região do Paropebas, né? Com você, Ricardo, aí, parabéns e obrigado pela confiança. Podissá, primeira vez, no ano passado eu vim, conheci você e o Thiago. Só fera que aparece, agora o Eudes que eu conheci do Cordeiro. Então o Paropebas, muito carinho, falei que gostei, vou voltar, quero voltar mais vezes. E eu quero parabenizar aqui a turma das gerenciadoras também, que a gente tem trabalhado juntos, né? Hoje a gente teve com a Progen. As contratadas, a gente tem vindo aqui atender as contratadas também, grandes contratadas, a MIP nós atendemos, a Enesa, Milplan, ou seja, o Lift, né, com parceria com grandes montadoras dentro das unidades. Então, parabéns, porque essa turma também se alertou em relação aos requisitos para atender, a importância de manter a capacitação para que esses empregados trabalhem de forma segura. E isso aí tem deixado a gente muito satisfeito e grato. Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui, assim, os nossos canais, onde você pode encontrar conteúdo gratuito. Primeira coisa, assim, para você consumir. YouTube, nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn, todos eles têm página da Ulift Engenharia. E eu, o Wilson, escrevo conteúdo diariamente dentro do LinkedIn. E dentro do LinkedIn eu tenho uma newsletter de engenharia, essa novidade está lá dentro escondidinho, como fosse uma página do Wilson lá de engenharia, chamada Tendência da Engenharia, que são artigos mais densos, artigos mais escritos com mais palavras ali, né? Que vocês também podem seguir, mas enfim. E todos os grupos aí de WhatsApp que tem sobre içamento de carga, se você marcar lá @Wilson, você vai achar o Wilson lá, é bem fácil. É isso aí. E, Wilson, para encerrar, deixe lá aquela frase do coração para seus amigos, seus colegas de Cordeiro e as suas redes sociais, quem queira te encontrar. O time de soluções, né? Time de soluções Cordeiro, né? A melhor equipe do Norte. E o melhor time da Cordeiro também, não desconsiderando que está no P100. Mas, assim, cara, muito bom participar daqui, muito aprendizado. Realmente é uma área que tem muito a aprender, muita gente querendo aprender. Isso é muito bom. Eu vejo muito bom, cada vez mais engenheiros querendo entender um pouco de movimentação de carga, né? Evitar acidentes, né? Que eu acho que é o principal na nossa discussão, é um trabalho seguro, o foco é isso, né? Um trabalho seguro. E, cara, conte com a gente da Cordeiro, somos a solução. Isso aí. Pessoal, e antes de encerrar, né? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar aqui e deixar algumas perguntinhas pro Johnny, pro Eudes, pro Wilson,
que eles estão de olho. Se puderem, vão responder. A gente está lá ligado também respondendo. Nos procurem lá no Instagram, @PodSabPodcast, né? O podcast do seu podcast do mundo industrial. E deixar um alô e um abraço carinhoso pro meu amigo Lamartine, da ALS Oil and Lubrificantes, que é uma empresa voltada para análise de fluidos e óleos lubrificantes, né, em todo o mundo. E aqui em Paraupebas ela está chegando aí esse mês, tá? Acredito que na próxima semana vamos ter aí uma inauguração do laboratório da ALS, se já não está funcionando, né? E eles são feras nessa parte e auxiliam empresas a cuidar bem da sua frota aí, seja de linha leve, seja de caminhões, guindastes, né? Como eles têm uma parceria com a XMG, são uns caras muito feras aí, procurem lá o Lamartine lá no Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar, é um cara 100%. E deixo aqui meu muito obrigado a vocês, foi uma honra compartilhar essa bancada, foi um bate-papo sério, mas foi descontraído, foi muito legal. Eu acho que tanta informação que vocês vêm trazendo, eu até brincando com o Edson dias atrás, falou que eu tenho de idade, o cara tem de experiência, então... Chamou de velho. Não entendo assim. Crê ele que ele tem 25 anos. Não, peraí. Menino, não. 25 Em cada dedo. Rodou sem óleo muito, viu? Tem que Pessoal, mandar analisar o óleo lá, pô. Não, Tá meio ruim. minha mulher fala que eu sou lindo, então tá tudo certo. Gente, muito obrigado, um forte abraço e o PodSaf vai ficando por aqui. Acompanhe os próximos episódios. E esse ano tem muita carga pra isso. Exatamente. Tem. Boa!